Saúdo a todos com a paz do Senhor. Podeis tomar assento. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estar participando da nossa escola bíblica e tendo a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de estar aqui falando a palavra do Senhor aos irmãos. Agradeço a Deus, aos nossos pastores, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, e o pastor Jefferson, que está aqui na condução dos trabalhos hoje, e a todos os irmãos que estão presentes nesta manhã para ouvirem a palavra de Deus. Convido a todos para que leiamos o Salmo 101. Salmo 101. Diz assim a palavra de Deus: Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. A nossa lição, o nosso esboço, está na página 43. Quem tem a apostila e deseja acompanhar, está aí uma simples anotação que fizemos para compartilhar convosco na página 43 da nossa apostila. E colocamos como título dessa nossa meditação: Liderança segundo o modelo bíblico, evidentemente baseado neste Salmo de número 101. E de forma inicial, é necessário dizer a todos que este salmo é de Davi. Embora todos nós, por alguma razão, destacamos mais Davi como o grande autor dos salmos, e isso é verdade, mas não podemos esquecer também que existiram outros autores. Davi foi autor de 73 salmos, Asaf foi autor de 12, os filhos de Coré, autores de 11, Salomão 2, Moisés e Etã foram autores de um salmo cada um, e Davi, o grande autor dos salmos. Todos nós conhecemos bem a história de Davi, como rei, como servo de Deus, como músico, como poeta, escritor, e o grande rei de Israel. Davi foi o grande rei em Israel, jamais superado por outro rei. E este salmo foi escrito, provavelmente, quando Davi passou a reinar em todo Israel, conforme eu coloquei na apostila, podendo ser, inclusive, naquele momento áureo, quando Davi retorna para Jerusalém, trazendo a arca do Senhor de volta para o seu lugar. Alguns dizem, e eu acredito também ser assim, que neste momento que está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versos 12 a 19, podemos até ler para lembrarmos essa história. Segundo Samuel, não sei se o pastor Jessé está
poder ler para nós, capítulo de número 6, versos 12 a 19. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Mais? Está bom. Seria até o 19, mas já dá para a gente lembrar a história, que era um momento áureo da história de Israel, este momento patrocinado pelo rei Davi, quando a arca retorna para o seu lugar, para Jerusalém. E alguns dizem, e eu compartilho dessa ideia, que neste momento este salmo foi escrito. Davi agora estabelecido como rei, tendo esta grande vitória que é trazer de volta a arca para Jerusalém, ele escreve este salmo. Nas categorias dos salmos, e existem várias categorias, como, por exemplo, salmos imprecatórios, que são aqueles que o autor pede a Deus justiça e vingança sobre os seus inimigos. Há também os salmos históricos, que são aqueles que contam a história do povo de Deus, a história de Israel. Há salmos que são didáticos, outros pedagógicos, que ensinam doutrinas bíblicas, porque salmo também tem doutrina. Alguns deles são extremamente pedagógicos, teológicos, didáticos. E há salmos de louvor, de gratidão, de adoração a Deus, né? Que é a maioria deles. E na categoria dos salmos, este salmo, ele pode ser classificado como também um salmo didático, um salmo de sabedoria, mas sobretudo um salmo real. Salmo real porque é um momento que Davi faz um voto para a nação, um voto para Deus, em relação ao seu governo. Como seria o seu governo? Qual seria o norte, o fundamento ou os fundamentos do seu governo? Era comum, quando um rei assumia a sua posição, que ele fizesse a leitura de um compromisso, como se fosse um termo de um compromisso para os seus súditos, e ali ele assumia, nesse termo, a sua responsabilidade como rei e como ele iria governar a nação. Para a gente fazer aqui uma analogia e aplicar em relação aos nossos dias, seria como se fosse um horário eleitoral gratuito, né? Onde o rei ele faz as suas promessas para o povo. Hoje nós vemos os políticos fazendo isso no momento do horário eleitoral, e o rei também fazia isso nos dias de Davi, nos dias bíblicos do Velho Testamento. Quando eles assumiam o reinado, eles assumiam esse compromisso com o povo. A verdade é que, assim como hoje também, nem todos cumpriam aqueles votos, aqueles compromissos. E Davi faz também este compromisso. E este compromisso, que está no Salmo 101,
ele apresenta para nós algumas verdades, alguns princípios que eu quero aqui compartilhar com os irmãos e aplicá-los, e devemos aplicá-los na nossa liderança, na igreja, na nossa liderança, seja ela num departamento da igreja, numa congregação, em um campo, porque ele é um salmo que serve como norte para aqueles que lideram, para aqueles que governam. Este salmo, inclusive Martinho Lutero fala sobre ele, se referindo a ele como espelho de Davi para os príncipes governantes. Ou seja, todos os que vão governar, eles deveriam ler este salmo. E deveriam, muito mais do que ler, aplicar este salmo na sua liderança, na sua forma de governo. Pois ele tem como objetivo lembrar os líderes das suas responsabilidades morais. Neste salmo podemos identificar alguns princípios que devem ser observados pela liderança, aos quais passarei a nominá-los a partir de agora. E o primeiro princípio que eu coloquei aí na apostila, para quem está acompanhando, é o princípio do equilíbrio. E nós vamos ler o salmo algumas vezes, repetidas vezes, porque a palavra se baseia neste salmo. O princípio do equilíbrio fala do estado daquilo que se distribui de maneira proporcional, né? Isso é equilíbrio, é aquilo que se distribui de maneira proporcional, dentre outros significados. A partir deste conceito apresentado, que eu considero mais adequado para este estudo, percebe-se a necessidade deste princípio na vida e no ministério de um obreiro, especialmente dos que exercem a função de liderança, de governo. E Davi, ele assevera neste salmo, no versículo 1, acompanhe comigo, por gentileza, onde diz assim: cantarei a misericórdia e o juízo. Aqui vale a pena um comentário, né? Davi, ele está dizendo, olha, eu vou louvar, eu vou cantar a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Nós podemos aplicar essa situação e este princípio em duas situações. Na situação e no relacionamento que temos com Deus, que é o relacionamento na vertical, quando estamos debaixo da misericórdia, da bondade, do amor do Senhor, nós vamos cantar, nós vamos louvar a Deus. E quando estamos debaixo do juízo de Deus, nós também vamos cantar, também vamos louvar a Deus. Mas não é isso que eu quero falar neste momento. Quero aplicá-lo na relação horizontal. Na nossa relação entre obreiros, obreiro e igreja, líder e liderados. E nesta relação é preciso que exista este equilíbrio. Ou seja, misericórdia e juízo. Em outras palavras, em um governo, em uma liderança, em um ministério, em uma igreja, aqueles que lideram devem exercer misericórdia e juízo. Porque se alguém lidera e exerce somente juízo, ele terá uma liderança inflexível. É aquela pessoa, aquele líder que não tem a capacidade de flexibilidade diante de situações diversas. Isso é um erro que nós podemos cometer. E em nome da justiça, em nome da verdade, a gente acaba sendo inflexível. O apóstolo João, lá na segunda carta que ele escreve, no versículo de número 2, se o pastor Gessé puder ler para nós, por gentileza, veja o que diz a palavra do Senhor. Verso 3, é isso? Verso 3. A graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e caridade. Olha só, João diz, nessa saudação que ele faz para os destinatários da carta, que deve haver verdade ou caridade, conforme a versão, e amor. Às vezes nós somos só amor, ou às vezes só verdade. Mas a Bíblia diz que deve haver verdade e amor.
Alguns dizem, eu sou assim mesmo e eu falo a verdade. Isso é bom, desde que seja com amor. Outros, já baseado em um suposto amor, nunca falam a verdade. E eu creio, e não tenho a pretensão aqui de ensinar a ninguém, mas apenas compartilhar aquilo que vocês já sabem, que no nosso meio isso deve prevalecer mais ainda, a questão do equilíbrio, porque somos crentes, somos obreiros, e às vezes, supostamente, amamos todos. Às vezes, pastor Uzias, tratamos todos com um suposto amor, mas escondemos algumas coisas. Não falamos a verdade. E em nome do amor, do politicamente correto, a gente acaba omitindo a verdade e fazendo política com todos. E eu creio que no ministério não é lugar de fazer política nesse sentido mal da palavra. No ministério não é lugar de fazer política no sentido perverso da palavra, porque a política é boa, sim, devemos fazer, mas essa política má, que é a politicagem, não deve estar no nosso meio. Quando a gente abraça todo mundo, beija todo mundo, diz que ama todo mundo, mas omite a verdade. Não falamos a verdade um com o outro. Por outro lado, também há aqueles que em nome da verdade já não praticam o amor e falam a verdade sem amor, sem misericórdia, sem bondade. Nós estamos vivendo tempos, e agora aplicando essa mensagem para nós líderes, que são tempos de concorrência no meio evangélico. E essa concorrência é grande. E eu não estou aqui desconstruindo nenhum princípio, nenhum fundamento da nossa igreja. Jamais faria tal coisa. Mas alguns estão assentados em uma suposta verdade e se esquecem de que a gente precisa olhar um pouquinho para o povo, para as necessidades do povo, olhar um pouquinho para as mudanças sociais que acontecem. E alguns dizem, não, nós somos assim, nós nascemos assim, nós crescemos assim, não podemos mudar. Claro, não podemos mudar fundamentos, doutrinas bíblicas, que são verdadeiramente bíblicas, mas é possível caminhar com equilíbrio. É necessário caminhar com equilíbrio. Não adianta nos assentarmos em uma certa arrogância e dizer, olha, nós somos a maior igreja do Brasil, nós somos a igreja que tem mais crentes no Brasil e no mundo, no meio pentecostal, e não olharmos para outras realidades. Mas nesta escola, todos nós estamos aprendendo, e com Davi nós aprendemos que a liderança, o governo precisa se assentar no princípio do equilíbrio. Falar a verdade, sim, Jesus Cristo é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas também olhar para as pessoas com amor, com caridade, olhar para as necessidades das pessoas, porque senão nos tornaremos religiosos inflexíveis, que em nome de dogmas, em nome de algumas supostas doutrinas, nós estamos matando pessoas. Em nome de supostas verdades, estamos matando pessoas que estão querendo servir a Deus. E Davi está ensinando a cada um de nós, olha, no nosso governo tem que ter verdade e amor, ou no caso aqui do Salmo 101, tem que ter misericórdia e juízo. E não só juízo. Não fomos chamados apenas para julgar, para agir como magistrados, para agir aqui dentro como alguém que tem prazer em dar uma sentença de condenação para este ou para aquele que de repente errou, ou alguém falou que errou, mas acima de tudo, inclusive a Bíblia diz que sobre o juízo triunfa a misericórdia. E se estamos aqui nesta manhã, é por causa da misericórdia do Senhor. Quem é alvo desta misericórdia, levante uma das suas mãos e dê glória ao nome de Jesus. Então é preciso que haja misericórdia e juízo, equilíbrio. Davi está dizendo, olha, no meu governo, em outras palavras, eu não vou ser um rei carrancudo,
Porque santidade não é cara feia, não é? Santidade não é ficar atrás de um microfone emitindo achismos e opiniões e às vezes ferindo pessoas que estão precisando não das nossas opiniões, que estão precisando não dos nossos achismos. Porque se o filho pródigo dependesse da opinião do seu irmão, ele jamais seria restaurado. Mas quando ele volta para a sua casa, ele não encontra achismos, opiniões, repreensões, mas ele encontra um pai de braços abertos dizendo: este meu filho estava morto e reviveu. Isto é misericórdia que deve permear no nosso ministério, na nossa vida. E Davi está dizendo: no meu governo vai ter misericórdia. Interessante, e não quero fazer disso uma doutrina, que Davi usa primeiro a palavra misericórdia e depois ele fala juízo. Para mim isso tem um significado. Pode não ter para vocês, e eu respeito, mas não quero fazer disso uma verdade absoluta. Mas ele usa primeiro misericórdia, depois ele fala de juízo. Nós precisamos ter um ministério baseado na misericórdia. Nós precisamos ter uma liderança baseada na misericórdia. Eu sei que não é muito fácil, porque misericórdia, comparando com a graça, o que é a graça? É o favor não merecido. E a misericórdia é não receber o castigo merecido. E às vezes recebemos castigos porque merecemos, mas é necessário também aplicar a misericórdia e de vez em quando esquecer o castigo, porque alguns têm o ministério de castigar. O negócio dele é castigar, o negócio dele é disciplinar, o negócio dele é excluir. Principalmente aqueles que não conseguem ou não tiveram o privilégio ainda de conviver com o povo, estão apenas atrás de uma mesa, com ar-condicionado na sala, com livros, com teorias, e não estão com o povo, não tem cheiro de ovelha. Quem tem cheiro de ovelha sabe o que é misericórdia. Quem compreende que é alvo da misericórdia de Deus, levante uma das suas mãos e diga: Senhor, obrigado pela sua grande misericórdia, que aliás se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos. Agora, quanto à petulância, participei de uma GO há pouco tempo, em um determinado lugar, que levantou ali um cidadão que nunca dirigiu igreja, nunca esteve com o povo, é só da caneta, né? É só de dar sentença, emitir pareceres, e quase que excluiu a AGO inteira. Mas nunca pastoreou uma pessoa, nunca soube o que é chorar com uma família que está sofrendo, nunca soube o que é entender as pessoas que chegam para a igreja e não tiveram o mesmo privilégio que eu tive de nascer na igreja, e chegam aqui arrebentadas, chegam aqui cheios de problemas, dificuldades. Vamos aprender com Jesus, porque lá em João capítulo 8, Jesus estava caminhando com os discípulos, e de repente, Jesus vê um homem que era cego, e os discípulos estavam apenas na teoria, na teologia, nos achismos, e os discípulos disseram: mestre, já começaram um debate teológico. Mestre, quem pecou, ele ou seus pais para que nascesse cego? Ora, irmãos, que assunto mais besta. O homem estava ali necessitado de misericórdia, mas Jesus, que é o meu Senhor e que é seu também, que é nosso, está aqui nesta manhã. Jesus já acabou com a discussão teológica, Jesus já acabou com a conjectura daquele povo.
e disse: ó, o negócio é o seguinte, ninguém pecou não, isso aconteceu para que nele manifeste a glória de Deus, e vamos fazer a obra do Pai, vamos curar este homem. E o homem foi curado. É tempo da gente entender as pessoas, compreender as pessoas, e não ficar atrás de uma mesa, dentro de uma sala, discutindo sobre a desgraça dos outros. Fomos chamados para sarar feridas. Quem tem a certeza que foi chamado por Deus para curar feridas? Agora tem alguns que têm o ministério do sal. Tem alguém ferido, machucado, sangrando, e ele chega com 1 quilo de sal e joga lá, que arda mais. Alguns até fazem assim, que seja excluído logo, porque é uma vaga para a gente. Mas essa escola bíblica é para a gente aprender que no governo, na liderança, tem que ter juízo? Sim. Mas sobretudo tem que ter misericórdia. Há um equilíbrio aqui, mas se olharmos biblicamente, a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Certa ocasião, numa igreja, eu estava na escola dominical, igreja que eu pastoreio, e surgiu um assunto lá de disciplina. E um obreiro levantou e falou assim: hoje em dia está difícil, porque a pessoa volta para a igreja e a gente nem fica sabendo porque ela saiu. A pessoa volta à comunhão e a gente nem fica sabendo porque que ela está voltando, o que aconteceu que ela saiu. E ele falou aquilo para mim alfinetar. Eu estava na primeira cadeira, ele estava querendo me pegar. E eu ouvi, levei as alfinetadas, gemi. Depois que ele terminou de falar, eu pedi a palavra para o professor e falei para ele: meu querido irmão, há casos que são de repercussão pública, sim, aí todos ficam sabendo. Há outros casos que não. E o pastor tem o dever de sigilo, assim como o advogado, como médico, psicólogo. Se o irmão tem tanta vontade de saber o motivo pelo qual alguém foi disciplinado e ele está voltando, o irmão quer saber para perdoá-lo, porque ele disse assim: a gente para perdoar tem que saber o que ele fez. Se o irmão tem essa vontade, eu dou um conselho para o irmão: chama essa pessoa na sua casa, faz um almoço, conversa com ela e pergunta para ela, porque da minha boca você não vai ouvir não. Porque as coisas ruins atraem. Se você parar numa estrada ou passar numa rodovia e ver ali um acidente, pode prestar atenção. Tem um monte de gente ali, a polícia até sofre, né? Vamos embora. Porque tem um monte de gente parada, mas não é para socorrer. Tem um monte de gente ali parado, mas não é para socorrer. E hoje, na era da internet, das redes sociais, alguns estão até fazendo live. Ó, está aqui, o rapaz está lá com o osso exposto, tudo arrebentado, e ele fazendo live sobre a desgraça do outro. E no ministério não pode ser assim não. Não seja apenas um curioso olhando o outro sangrando, não. Exerça a misericórdia. Carregue óleo, vinho, como bom samaritano. Nesta manhã o Senhor está aqui nos despertando pela sua palavra. Davi nos ensinou: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Glória seja dada ao nome do Senhor. O outro princípio que está aqui, o segundo, são 4 que eu elenquei, é o princípio da racionalidade. Está aí na apostila, página 44. Racionalidade é a qualidade ou estado de ser sensato, agir com base em fatos, razões, ou ainda agir inteligentemente, com cautela, prudência, discernimento. Em suma, é não agir com base nas emoções ou paixões. Davi diz, escreve o versículo de número 2, acompanhem comigo, pastor Gessé, por gentileza,
verso 2 do Salmo 101. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Davi está dizendo aqui, neste texto, que a sua conduta será fundamentada na retidão, como faria de modo inteligente, e faria de modo inteligente. Não deixaria ser dominado pelas emoções. A razão dominaria suas emoções. Incorremos em grande erro quando deixamos de lado a razão e agimos pela emoção. Em primeiro lugar, Davi diz que o seu governo será pautado no equilíbrio, na misericórdia e no juízo. Em segundo lugar, ele está dizendo na racionalidade. Portar-me-ei com inteligência, com sensatez, no caminho reto. Quando virás a mim? É necessário que o nosso ministério seja pautado pela razão, em detrimento da emoção. Pela emoção, podemos prejudicar pessoas. E quem de nós já não caiu em um erro desse, de agir pelas emoções? As emoções, principalmente naqueles que têm um temperamento mais forte, elas nos traem muitas vezes. Mas com o tempo, com as experiências da vida, com o sofrimento da vida, nós vamos aprendendo com a ajuda do Espírito Santo a controlar as nossas emoções, a não agir somente pela emoção. Claro que não podemos perder a emoção. A emoção faz parte da nossa vida, é necessária inclusive. Mas sobretudo, nós precisamos agir pela razão. Nosso ministério, a nossa liderança tem que ser baseada na razão, pois senão, de outra forma, nós colocamos a igreja em dificuldade, colocamos a administração da igreja em dificuldade. É muito bom usar a fé, mas a fé não é irracional. A fé, ela passa pelo caminho da razão também. É muito bom agirmos, e nós pentecostais somos muito emocionais também. E às vezes até confundimos, olha, se eu não chorar, é porque Deus não se fez presente. E nem sempre a gente vai chorar. Eu até fico um pouquinho indignado com alguns pregadores que dizem, você tem que chorar, né? E nem sempre a mensagem é para chorar, às vezes é para refletir, para pensar. E não quer dizer que Deus não está presente. Deus está presente também na razão. Aliás, entendo eu que Deus mais fala é pela razão. O próprio culto nosso não é pela emoção, mas é pela razão. Paulo ensina isso, né? Que nosso culto deve ser o quê? Racional. Como estamos aqui nesta manhã, tentando compreender, entender o que está sendo dito, entender o culto, entender a liturgia do culto. E na nossa liderança não deve ser diferente. A emoção está presente? Sim. Mas a razão, ela deve predominar na nossa liderança. Davi está dizendo, olha, eu vou me portar com inteligência, com razão, com raciocínio, analisar, será que este caminho será bom para mim? Agindo pela emoção, pessoas dividem a igreja. E não vou dizer que são pessoas más. Alguns são maus, mas alguns até boas pessoas, mas levados pela emoção. De repente o pastor, o presidente, o líder da convenção, ou quem está sobre nós, dá uma ordem, uma determinação, e aí você ouve o povo, e o povo normalmente vai pela emoção. De repente o presidente do campo diz, olha, eu vou trocar você de congregação.
E naquele momento que está só o pastor e o dirigente, está tudo bem. Mas quando ele chega lá na congregação, aí vem a emoção. Porque o povo diz, mas você não pode sair daqui. Não tem ninguém melhor que o Senhor, e a gente é besta, a gente acredita nessas coisas. Não é? Se o Senhor sair daqui, vai acabar a obra, e a gente é tonto, acredita nisso. Não é? Aí o dirigente acredita. Aí manda no grupo do WhatsApp. Estou saindo daí, o pastor vai me tirar, manda carinha de choro. Não é? A emoção. A emoção vai até para o WhatsApp também. Manda carinha de choro, estou saindo daí, meus irmãos, orem por mim. Aí o povo fica com raiva de quem? Do pastor presidente, do líder. Porque ele foi pela emoção. Mas quando agimos pela razão, porque Deus fala na nossa mente. Irmãos, eu não sou contra nada desse negócio de anjo, tudo é bíblico, né? Deus usa profetas, sonhos, visões. Eu já tive sonhos que se cumpriram na minha vida. Outros não sei se vão se cumprir, mas já sonhei, pelo menos. Agora, tem gente que é só pelo sonho. Tem gente que é só pela visão. É só pelo movimento, pelo barulho. Mas Deus fala também, e principalmente na sua razão, na sua mente. Nós temos a capacidade de raciocinar e fazer os cálculos. Será que isso é a vontade de Deus? Qual será o resultado disso? Onde isso vai me levar? E Davi está dizendo, olha, eu vou me portar com razão, com inteligência. Que Deus nos ajude nessa escola, que a gente saia daqui mais racional e menos emocional. Por isso que eu amo a escola bíblica. Para falar a verdade, não gosto muito de congresso, não. E congresso é só despesa, na maioria das vezes. O pregador vem, cobra caro, ainda fala mal da gente. E o povo vem, que a festa é só para crente, não tem lugar para não crente, mas a escola bíblica nos prepara, nos ensina. Obreiro não pode ser só pela emoção. Tem que ter emoção? Tem que chorar, claro, né? Mas não pode ser só emoção. Sobretudo razão. Deus te colocou lá, Deus me colocou lá, Deus nos colocou lá onde estamos, para usar a nossa inteligência para fazer a obra de Deus. Claro que acima da nossa inteligência está a própria vontade de Deus, a inteligência de Deus. Mas Deus usa a nossa inteligência, Deus usa a nossa razão. Então não espere, às vezes, aparecer um anjo, aparecer um ser especial. Não, na sua mente, para e pensa, que Deus vai falando pela sua mente também. Quantos já ouviram a voz do Senhor aí na sua mente, bem audível? Às vezes ela é tão clara que dá a impressão que a gente está escutando aqui nos ouvidos, mas não é aqui, é Deus falando conosco, porque Ele fala através da nossa mente, e nós devemos usar a nossa inteligência. E Davi declarou, vou me portar com inteligência no caminho reto. O terceiro princípio é o princípio da seletividade. Ser seletivo é selecionar com critérios, escolher e separar o bom do mal, o bem do mal. Veja o que escreveu Davi, e eu vou ler aqui para ganharmos tempo. Salmo 101, verso de número 3 a seguir. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Davi aqui já está fazendo seleção. Eu vou selecionar o que eu vou ver. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Irmãos, aqui é governo, estou falando de líder. E um líder deve aborrecer ações erradas. Um líder, como diz o versículo 4, um coração perverso se apartará de mim. Dizem que os políticos da nação usam como livro de cabeceira o livro de Maquiavel. As ações políticas são maquiavélicas, porque é um querendo matar o outro, um querendo derrubar o outro. A política em si é boa, mas quando ela é perversa, ou é trabalhada de forma perversa, nós devemos rejeitar. Lá fora se faz política denegrindo a imagem dos outros. Lá fora se faz política jogando na lama a reputação de alguém.
E infelizmente, se não tomarmos cuidado, isso entra no nosso meio. Quando alguém almeja alguma coisa, aqueles que não estão pautados nesse princípio, já logo procuram alguma coisa para manchar. Vamos manchar ele. Vamos fazer um perfil falso na internet e vamos detonar esse camarada. Vamos arrumar uma história para acabar com ele. E aí vem a perversidade. E o pior é que às vezes há líderes que gostam da perversidade. Porque se nós não tomarmos cuidado, isso alimenta o nosso ego. Chegar alguém perto de mim, como pastor, e falar mal do outro, falar bem de mim, falar mal do outro, falar mal do outro, falar bem de mim. E eu vou gostando disso. Não fica perto de mim isso aqui, porque está falando bem de mim, e queima aquele, queima o outro. E Davi está ensinando, olha, um coração perverso, eu como rei, eu como líder, aquele que é perverso vai ficar longe de mim. Irmãos, eu não tenho a petulância de ensinar ninguém, só lembrando, mas aquela máxima que todos dizem, se alguém chegar para você falando mal de outro, pode saber que vai falar mal de você também. E às vezes a nossa liderança é alimentada por isso, né? E aí, o que está acontecendo? O que o fulano fez? Quem tem segurança da liderança que Deus lhe deu, não precisa ser alimentado por repórteres do diabo, por agentes do inferno, que ficam trazendo informações erradas, distorcidas. Não precisa disso, nós não precisamos disso. Nós devemos fazer como Davi, olha, um coração perverso fica longe de mim. Não conhecerei, não darei atenção ao homem mau. E o versículo 5, é a Bíblia. Quem crê na Bíblia? Quem aceita a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia e aceita a leitura da Bíblia? Olha o que diz o versículo 5, não é palavra minha não, é da Bíblia, estou lendo a Bíblia. Aquele que difama o seu próximo às escondidas. Se temos alguma coisa contra alguém, vamos conversar. Vamos abrir o coração, falar. E não ficar nas escondidas, nos quartinhos escuros, obscuros, e difamando. Aquele que difama o seu próximo às escondidas. Davi está dizendo, eu vou destruir. Mas alguns, quando encontram um difamador, dão honra para ele. Muda de campo, vai para o outro campo, difamando o pastor anterior, e o pastor que recebe dá honra para ele. Muda de congregação, sai de lá difamando o dirigente anterior, e o que recebe dá honra para ele. Isso é falta de ética, isso é falta de companheirismo. Às vezes falamos que somos companheiros, mas alguém viu o punhal. Mas aqui nessa escola bíblica estamos para aprender. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu não vou aceitar não, deixa longe. É muito simples. Nós recebemos pessoas que falam mal, e às vezes tem razão, mas eu adotei uma prática, e não quero ensinar ninguém, é minha prática. A pessoa chega e fala. Antes eu caía nessa, né? Eu falava com a pessoa e ficava em maus lençóis, porque o que falou sai fora. Não sei de nada não. A gente vai crescendo um pouquinho, não na estatura, mas na idade, né, Júlio? E alguém chega e fala mal, eu falo, só um minutinho, eu vou ligar para o fulano, ele vai vir aqui, aí você conta essa mesma história para ele, porque eu não sei. Não, pastor, não me comprometa não. Eu falo, então sai daqui. Então acabou o assunto. E tem um monte de gente querendo falar, mas não quer se comprometer. A gente tem que ser homem para se comprometer naquilo que a gente fala. Não, eu falei, eu sustento, foi eu mesmo que falei. Agora, fala. Aí o pastor que tem que resolver o problema. E a pessoa cai fora e é capaz que chamar o outro ainda e falar, olha, o pastor está sendo injusto com você, hein? Mas Davi está ensinando aqui, olha, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu vou destruir. E aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, eu não vou suportar. Este salmo tem uma característica messiânica. O nosso Deus também não suporta o soberbo
o orgulhoso. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Princípio da seletividade. Porque às vezes queremos procurar para que estejam conosco. Davi está dizendo, não é Deus quem disse, é Davi quem diz. A gente usa às vezes dizendo que é Deus quem falou isso, mas foi Davi quem disse: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Claro que aplicamos também ao nosso Deus, que faz da mesma forma, porque o modelo de governo de Davi é o reflexo do governo messiânico, perfeito. E ele diz: meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Isso aqui fala da meritocracia. Às vezes escolhemos alguém para estar ao nosso lado, justamente porque esse alguém traz informação, faz o serviço sujo. Então é bom, porque ele é o agente infiltrado no ministério. É, fofoqueiro, não queria falar, mas é o fofoqueiro. Ele anda pelos corredores, ele não trabalha, ele não pastoreia, ele não cuida de ovelha, ele não sabe que está no hospital, orando para uma família. Ele não sabe que está atendendo uma família de madrugada, desesperada, com alguém querendo se matar. Ele não sabe o que é lutar horas e horas, dias e semanas com um casal que está se separando, e de repente o pastor vê que houve reconciliação, a gente chora de alegria. Mas esses não sabem o que é isso, eles andam pelos corredores, pelos cantos escondidos, pelos grupos de WhatsApp, pelas mensagens, pelos perfis falsos, difamando alguém. E alguém às vezes até, não, esse aqui tem que ficar comigo, porque ele traz o serviço sujo para mim. Mas Davi diz: olha, os meus olhos procurarão quem é fiel, quem tem mérito. E quem é fiel ao lado do pastor, ele fala para o pastor: olha, isso não é bom para o senhor, pastor. E eu digo para os irmãos lá que trabalham comigo, se alguma coisa, ontem mesmo tive uma reunião com alguns dirigentes, depois de uma inauguração de uma congregação, eu reuni alguns, e falei: se tem alguma coisa, pode falar. Um assunto que eu tratei, fala para mim aqui, eu não gosto que fala lá, mas para mim pode falar, não tem problema não. A gente já resolve logo, sem problema. Se eu estiver errado, eu já mudo também. Agora, o problema é que às vezes nós somos tentados a querer ter alguém do nosso lado que não é fiel. Ele é fofoqueiro, como já foi dito aí. E ele fala o que a gente quer ouvir. Faz, pastor. Vai, pastor. Compra, pastor. Mas temos que ter alguém que fale: pastor, isso não é bom para o senhor. E às vezes quando alguém fala assim, nós podemos incorrer no erro de interpretar mal essa pessoa. Esse não é meu amigo. Mas amigo fala a verdade para o amigo. Não é, pastor Gustavo? Amigo é aquele que chama: ó, isso não é bom para o senhor, com todo respeito, claro. Se for o nosso pastor, nosso líder, isso aí, na minha opinião, não é bom. Isso não é legal, o resultado vai ser esse. Mas o infiel vai, faz. Não, isso é bom para o Senhor. Só que lá embaixo está arrebentando tudo. E ele não fala para o pastor o que está acontecendo. E de repente o pastor está em maus lençóis. Vamos aprender com Davi? Quem quer pessoas fiéis ao seu lado? Só que o segredo está no versículo. Elas não chegarão, você tem que procurar. Por último, princípio da constância. E eu termino dizendo: será que Davi cumpriu tudo o que ele prometeu neste voto? Não tudo. Falhou como pai, falhou também como rei. Mas não há em Israel nenhum rei maior que Davi, a não ser Jesus. Foi o grande rei, porque se pautou nesse princípio. Mas, para que ele pudesse exercer tudo isso, ele termina dizendo, no versículo de número 8, ele diz assim: pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Princípio da constância. O que Davi está dizendo? Vou procurar agir dessa forma, e toda manhã eu vou tomar essa atitude. Porque às vezes no ministério a gente vai se desgastando e esquecendo dessas coisas. Mas a escola bíblica veio para nos renovar.
E a gente lembrar que a gente tem que manter do início ao fim esses princípios para a nossa vida. Quem entendeu essa palavra, levante uma das suas mãos e diga assim comigo: Senhor, me ajuda a andar, a ser líder, a agir conforme o Salmo 101. Amém.